Olá, meu nome é Alfredo e seja bem-vindo a mais uma série do canal. Falaremos sobre os tipos de conhecimento de acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant. Embora ele tenha trabalhado no século XVIII, a forma como ele divide e categoriza o conhecimento é relevante até os dias de hoje. E, ainda que se discorde dele, o modo como ele divide, ele segmenta os tipos de conhecimento ainda é relevante. No vídeo de hoje, nós vamos ver as preliminares do trabalho de Kant, ou seja, a discussão entre as duas correntes racionalistas e empiristas. E, a partir delas, vamos dar pistas de como o Kant vai abordar esse problema. O problema de dividir, de segmentar os tipos de conhecimento. Vamos lá? Vamos começar respondendo de modo simplificado a quais são as formas possíveis de conhecimento. A primeira forma que vamos elencar é aquilo que obtemos a partir da razão. Em oposição, nós também podemos obter conhecimento a partir da nossa experiência. A primeira forma que vamos elencar de uso da nossa racionalidade é aquilo que chamamos de intuição, ou seja, aquilo que obtemos a partir da nossa racionalidade de modo espontâneo, intuitivo. Ou a experiência, que seria aquilo que obtemos a partir dos nossos sentidos. Vamos expandir um pouco o que significa ou o que queremos dizer com intuição. São as operações do pensamento, obtido pelas operações do pensamento. E um exemplo de um conhecimento obtido desse modo é que o todo é maior ou igual à soma das suas partes. A gente sabe que isso é verdadeiro, embora não saibamos de um modo preciso como elaborar ou explicar isso. Apesar disso, nós temos uma boa ideia de que isso é verdadeiro. Então, por isso vamos dizer que isso é obtido a partir da racionalidade de modo intuitivo. Ao contrário, nós temos a experiência que pode ser obtida a partir dos sentidos diretamente, né? Nós podemos usar a visão, a audição, o tato e assim por diante. São os órgãos da sensibilidade. Um exemplo disso seria, estamos observando uma cadeira na nossa frente e ela tem a cor azul. Então, podemos dizer, vejo azul, vejo a cor azul. Outro modo de expandir aquilo que podemos usar, o que podemos dizer como racionalidade, é aquilo que podemos obter dedutivamente. Ou seja, a partir de coisas que nós sabemos, chegar à conclusão de novas coisas ou casos particulares. E isso é aquilo que obtemos a partir do que chamamos de lógica. E a indução do lado da experiência, que seria aquilo que obtemos a partir da prática científica. Vamos expandir a partir de um exemplo cada um desses dois. A dedução, ela é algo como dizer que se vale A e vale que A implica B, então podemos concluir B. Isso foi obtido a partir de uma operação da nossa racionalidade. A indução está mais próxima da experiência, que seria a ideia de que se eu observo um fenômeno repetidas vezes, né, elencando aqui por E1, E2, En, se observamos um fenômeno se repetir diversas vezes, vamos concluir de modo indutivo que sempre vale aquela proposição, ou seja, sempre vale E. Essa divisão do conhecimento, essa divisão simplificada do conhecimento, ela dá origem a uma disputa na filosofia entre aquilo que chamamos de racionalismo e empirismo. Ou seja, nós temos uma ênfase maior àquilo que é obtido a partir de operações do pensamento ou uma ênfase maior àquilo que obtemos a partir da experiência dos nossos sentidos ou processos indutivos. Então, se nós fizermos um quadro representativo dessas duas correntes e elencamos que o lado esquerdo representa a racionalidade e o lado direito a experiência, então quer dizer que os racionalistas eles vão dizer que a racionalidade ela é capaz de abranger uma grande parcela daquilo que nós podemos conhecer, enquanto que a experiência ela é responsável por uma pequena parte, uma parte menos relevante. E ao contrário, o empirismo vai dizer que somente parte pouco significativa do conhecimento é obtida a partir de operações do pensamento e aquilo que importa é obtido a partir da nossa experiência. Quem são os grandes representantes dessas duas correntes? Do lado do racionalismo, nós podemos elencar o Descartes, o Spinoza e o Leibniz, o inventor, junto com Newton, do cálculo.
Do lado do empirismo, nós temos grandes nomes como Locke, o bispo Berkeley e o David Hume. Nós vamos agora expandir um pouco na forma como o Leibniz e o Hume faziam a divisão do conhecimento. Certo? Então, antes disso, vamos apenas lembrar que por que o racionalista ele vai enfatizar a razão? Porque a razão ela está ligada à segurança com que nós obtemos conhecimento. Então, se você associa que conhecimento tem que ser conhecimento certo, tem que ser algo que temos certeza, aquilo que obtemos a partir dos sentidos pode ser enganador. A gente às vezes tem experiências que depois percebemos que não tínhamos aprendido de modo correto o que estava acontecendo. Mas se aquilo que conhecemos foi obtido a partir somente de operações do pensamento, nós temos maior segurança daquilo. Então a ênfase do racionalista está mais na certeza, enquanto que o empirista ele vai enfatizar que o conhecimento está mais ligado ao que é relevante, ao mundo. Então o conhecimento tem que ser algo que podemos aplicar diretamente ao mundo. E por isso ele vai estar ligado mais à experiência. Ambas correntes têm pontos relevantíssimos e são fundamentais no desenvolvimento da filosofia, especialmente a filosofia das ciências. Agora vamos à divisão proposta pelo Leibniz e o Hume. O Leibniz ele dividia o conhecimento em dois tipos. Ele chamava de verdades da razão e verdades dos fatos. Por outro lado, o Hume ele chamava de relações entre ideias e questões de fato. Veja, a ênfase aqui, no caso do Leibniz, é de verdades da razão. Ou seja, ele está dizendo que a razão é capaz de chegar a verdades significativas. E veja que o Hume ele chama de outro modo, ele dá outro nome a isso. Ele fala de relações entre ideias. Então ele estava querendo dizer que o dar a entender que aquilo que obtemos a partir de operações do pensamento não tem conteúdo. E veja, então o Leibniz vai dizer que as verdades da razão, elas podem possuir conteúdo significativo, enquanto Hume vai dizer que aquilo que obtemos a partir de operações entre ideias, relações entre ideias, é vazio de conteúdo. Vamos tentar entender a partir de dois exemplos o que esses dois filósofos estavam disputando ao colocar as coisas desse modo distinto. Veja, vamos começar a partir do primeiro exemplo. Triângulos possuem três lados. Veja, aqui estamos simplesmente dizendo o que o triângulo é. Estamos dizendo que triângulos possuem três lados. E ser triângulo é possuir três lados. Então, embora essa frase seja verdadeira, ela não acrescenta, ela não dá informação. Ela é sem conteúdo. E aqui, ambos os filósofos, tanto Leibniz como Hume, e, de modo mais geral, empiristas e racionalistas, concordam que essa sentença ela não expressa um conteúdo significativo. Mas, se estivermos falando de uma outra frase, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é metade de uma volta completa, ou como falamos usualmente, 180 graus. Veja, agora eu não estou simplesmente dizendo o que o triângulo é. Eu não estou usando a definição de um triângulo para expressar essa ideia. E aqui esses dois filósofos vão discordar radicalmente. O Leibniz ele vai dizer que isso é verdade e sim, isso é significativo. Tem conteúdo. Eu estou realmente falando algo sobre o mundo. Enquanto Hume vai dizer que isso não tem conteúdo. Isso também não tem conteúdo. Como que ele vai dizer que isso é o caso? Ele vai dizer que, bom, embora isso possa parecer que tem conteúdo, é apenas uma versão mais complicada, que tem mais etapas, de algo como a primeira sentença. Então, triângulos têm três lados e triângulos são de um certo jeito. Tudo isso é fruto da definição do que é ser um triângulo e, portanto, dizer que é metade de uma volta é simplesmente um emaranhado mais complicado de coisas que são vazias de conteúdo. Certo? Então, essa é a primeira versão, o primeiro
a primeira forma de dividir quais são os tipos de conhecimento. No próximo vídeo, nós vamos ver como que o Immanuel Kant, o filósofo Immanuel Kant, ele introduz novas categorias e ele subdivide de modo a tornar essa disputa mais clara. E essa nova divisão, ela vai passar a ser uma divisão padrão ou standard de como falamos sobre conhecimento por muito tempo. E até hoje nós usamos essas formas de divisões propostas pelo Kant para falar sobre tipos de conhecimento. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.